Efésios capítulo 6, acharam? Versículo 10, vamos ler o versículo de número 10, né? Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Gente, olha para cá o pastor, não converse agora não, vamos esquecer um pouquinho agora o aniversário, tudo, vamos prestar atenção em Jesus. Presta atenção no pastor. Aqui o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma mensagem muito alertante para nós. Ele fala sobre a força do cristão, o fortalecimento do cristão. Né? Presta atenção, você tem que entender o seguinte. Paulo está dizendo aqui, fortalecei-vos no Senhor. Diga comigo, no Senhor. No Senhor. E na força, ele está dizendo, do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte, que existe duas maneiras de você ser uma pessoa forte, uma pessoa fortificada, uma pessoa que aguenta a pancada, que suporta a luta, que vence luta. Existem duas ferramentas aqui que faz você ser uma pessoa, não aquela pessoa fraca, não aquela pessoa desanimada, não aquela pessoa prostrada, entenda? Aquela pessoa fraca, que tudo joga você para onde? Para baixo. Tudo faz você... Aqui, senta aqui, vem cá, pai. Vamos aplaudir Jesus, meu pai chegou, gente. Vem cá. Deus é bom. Orienta eles aí, ó. Bota eles aqui na frente, aqui, por favor. Glória a Deus. Quem conhece meu pai aí, gente? Eita, ô glória. Ele, ó, eu estou orando por ele também, e ele fala também, ó, já eu estou contigo lá. A Silvia está bem, que é a esposa dele, vamos aplaudir a Jesus pela vida dela. Sejam bem-vindos. Meu pai canta, gente. Ele tem uma banda lá fora de pop. Falei para ele, é banda flor, mas daqui a pouco ele vai estar cantando para Jesus, né, gente? Glória a Deus, Deus é bom. Seja bem-vindo, pai, fica à vontade aí. Silvia também. Voltando aqui, gente, vamos lá. Paulo está dizendo aqui o seguinte, né? Que existe uma forma de nós nos fortalecer. O homem, ele é feito de corpo, diga assim, corpo, diga alma e espírito. O que fortalece, o que dá energia para o seu corpo físico, gente? O que dá energia? Água dá energia para o seu corpo físico? Sim. Comer arroz, feijão, sim ou não? Legumes, né? Quando você come, e geralmente nós comemos 2, 3, 4 vezes ao dia e muito mais, isso nós comemos para manter o nosso corpo o quê? Físico, de quê, gente? Diga, de pé. Uma pessoa que não come, ela é forte ou fraca? Fraca. Uma pessoa, tem até uma doença que tem aí, né? Anemia, né, gente? O que a anemia faz? O seu filho está enfrentando anemia? Vamos. O Daniel? Vamos curar ele, em nome de Jesus. Jesus vai curar ele, amém? A anemia faz o que, gente, com o ser humano? Enfraquece. Uma pessoa que é anêmica, qualquer doença pode pegar. Um exemplo, o vírus do HIV. Não é o vírus HIV que mata o ser humano. São as doenças que vêm, porque o vírus HIV, ele tira a imunidade do organismo da pessoa, enfraquece a pessoa. E aí vem uma gripe, uma pneumonia, coisa que uma pessoa, um ser humano forte, um ser humano que está bem robusto, revigorado, que come bem, não mata ele. Até traz ali uma danificação, traz ali nele algumas complicações, mas já ele vai estar o quê? Diga, curado. Porque ele está com o quê? A imunidade o quê, gente? Diga, não, forte. Nesse caso é forte. Então, para você ser uma pessoa forte no corpo, você tem que comer, sim ou não? Arroz, feijão, o básico, você fica uma pessoa forte. Paulo está dizendo aqui o seguinte, se fortaleçam no Senhor. Agora, Paulo não está falando do corpo do homem. Paulo está falando, olha para cá, de uma força espiritual.
Olha para cá, por que você conhece pessoas, às vezes amigos seus, artistas, que tem tudo e se mata? Ela está com a despensa cheia, ela está com a conta bancária cheia, ela tem fama, ela tem sucesso, ela tem seguidor, né? Nós estamos na era dos seguidores agora, do Instagram, nós estamos na era agora de tantas coisas aí da internet. Mas por que você vê que tem artistas, às vezes jovens estão se matando? Jovens que estão começando um futuro lindo, uma vida linda pela frente, estão se matando. Por quê? Porque o corpo dele está fortalecido, o corpo dele está revigorado, robusto, forte, mas ele não fortaleceu o quê? O espírito. Ele não fortaleceu a alma dele. É por isso que nós estamos vivendo a era, diga comigo, depressão. Estamos vivendo a era da depressão e da ansiedade. Você pode ver que os UPAs estão lotados de jovens, às vezes, que estão com o coração acelerado, ansiosos. Jovens que você fala, meu Deus! Nós estamos vivendo uma época boa também. Abriu-se o entendimento sobre a academia, e não é pecado cristão, né? Muita gente acha, pastor, pode fazer academia? Claro que pode, gente. Cuidar do corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Academia, você pode ir na academia, você está fortalecendo seus músculos, você está fortalecendo o seu corpo, você está comendo bem, isso ajuda mentalmente. Mas o que acontece? Estamos vivendo uma era que as academias estão lotadas e as igrejas vazias. E o que acontece? A gente tem pessoas bonitas, mas depressivas por dentro. A gente tem pessoas esteticamente falando lindas, mas por dentro vazias, secas, tristes, angustiadas, conflitos interiores, traumas que não foram curados, traumas que não foram tratadas. E aí você vê um ser humano às vezes bonito, mas por dentro cheio de ira, mágoa, ódio. E aí acontece o que a gente vê hoje, um está matando o outro. Pai está matando o filho, filho matando. Jesus disse que a volta dele daria nesse sentido, que haveria guerras, haveria lutas, haveria um contra o outro, um querendo tomar o lugar do outro. Por quê? Nós estamos cuidando do corpo, mas não estamos fortificando o que, gente? Diga, a alma. Pastor, qual é o lugar que Jesus instituiu para fortalecer a sua alma? A igreja. Jesus disse, a minha casa será chamada a casa de oração. O que Jesus está querendo dizer? A minha casa é lugar de você exercitar não os músculos físicos, mas o seu espírito, a sua fé. A igreja é lugar de você comer a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ó, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. Paulo não está falando de você fortalecer o seu corpo. Paulo não está falando de você fortalecer a carne. Quando você vai no shopping, quando você vai em um show, quando você vai no teatro, quando você vai numa orquestra, quando você vai na praia, quando você vai em um bom restaurante, você vai para alimentar a alma ou o corpo? O corpo. Só que você às vezes prioriza o seu corpo e está esquecendo que a prioridade da sua vida é o seu espírito. Diga comigo, meu espírito. Você não é um corpo. Diga, eu não sou um corpo. Você é um espírito habitando em um corpo. O seu corpo tem prazo de validade. Jesus disse que é de 70 a 120. Alguns, porque se cuidam, vão viver até 120, até 100. Mas você vê que a gente está vivendo uma era que a gente não se cuida. Nós estamos comendo tudo errado, sim ou não, gente? Sim. A gente come errado, a gente é sedentário, a gente não faz exercício. Isso atrapalha a nossa vida física. Mas o que acontece? Você precisa também cuidar da sua alma, irmão. E você vê, quanto que é uma mensalidade numa academia, gente? 130. Para vir na igreja, quanto você paga? Nada. Por que as academias estão cheias e as igrejas estão o quê? Vazias. Por quê, gente?
Por que que os bares estão cheios? Por que que as esquinas estão cheias? Um exemplo. Olha para cá, pastor. Quem vai trabalhar amanhã? Levanta a mão aí. Quem vai trabalhar amanhã? Você vai trabalhar. Mas se eu falasse para você, se você não fosse trabalhar amanhã, e amanhã tinha que estar aqui 7 horas, você viria? Mesmo cansado, você vai trabalhar. Você tem um empenho, você tem uma dedicação para ir trabalhar. Mas a gente não tem essa mesma dedicação para comer a palavra de Deus. Para se alimentar do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, ó, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse Senhor aqui é a palavra. Paulo está dizendo, se fortaleçam na palavra, comam da palavra, se alimentam da palavra. Só existe algo nesse mundo, olha para cá, gente, só existe algo nesse mundo que é capaz de fortalecer a sua alma e seu espírito. Não é o shopping, não é a academia, não é a praia, é somente você ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmos capítulo 1, por favor, vamos lá. Salmos, capítulo de número 1. Eu estou falando sobre fortalecimento espiritual. Pastor, o que fortalece a minha alma? O que fortalece a sua alma é a palavra de Deus. E você precisa se dedicar na palavra de Deus, irmão. O que é força? Quem não está forte está o que, gente? Fraco. Por que tem gente que só vive chorando? Por que tem gente que uma palavra negativa que recebe se joga? Tudo joga você para baixo, tudo desanima você, tudo você guarda mágoa, ódio dos outros. A família não foi. Um exemplo, hoje é meu aniversário. Minha família não veio. Eu amo minha família, Senhor. Por mais que eu fique triste, mas isso não vai me abater. Porque eu sou uma pessoa fraca ou forte espiritualmente? Não é sobre aqui do MUC. É sobre aqui. É sobre aqui. Quando você passa um processo de perdas, quando você passa um processo de traição, quando você passa por lutas, que tipo de pessoa você é? Forte ou fraca? Você é uma pessoa que se abala por tudo. Chora por tudo. Guarda ódio, mágoa dos outros. E olha só o que diz aqui, Salmos capítulo 1, versículo 1. Acharam todo mundo? Olha o que ele diz. Diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga, conselho dos ímpios. O que são conselho dos ímpios? Palavra do ímpio. Conselhos. Ele fala, o ímpio fala com você, ele te dá uma palavra. Mas bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é bem-sucedido, feliz, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Pastor, quem são os ímpios? Aqueles que não falam de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo, eu estou enfrentando uma crise conjugal com a Yasmin. Eu chego para o pastor antes, vamos supor que o pastor antes é ímpio, ele não teme a Deus, ele não tem o direcionamento de Deus. Falo, Anderson, rapaz, não estou aguentando mais a Yasmin não. Pastor, boate. Nada mole, pô, é bonito. Vai ver tua vida, rapaz. Vamos sair, cheio de mulher. Isso é novo. Isso é conselho de Deus ou do ímpio? Do ímpio. Se o pastor antes ele tem Deus, ele vai dizer, pastor, vai passar. Não, pastor, antes estou querendo sair, estou querendo ir embora. A Bíblia diz que o que Deus une, o homem não separa. É uma fase, pastor. Vamos orar por ela. Pastor Anderson, mas tem uma mulher aí lá no meu trabalho que está me dando mole e ela é bonita. Pastor Anderson vai dizer, pastor, é laço, pastor. Não adianta o senhor viver de prazer, pastor, momentâneo. A pastora é a mulher da sua vida. É uma fase que o senhor está vivendo. Isso é o conselho de Deus. Mas tem gente que está andando no conselho dos ímpios. Por quê? Porque não está se fortalecendo no Senhor.
E aí quando você passa por luta, você fica igual uma cobra cega, não sabe o que fazer. Aí sabe o que você faz? Vamos para o refúgio. Maconha, cocaína, crack, droga, remédio, injeção na veia. Por quê? Porque você não tem a força, a energia que é a palavra de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para te fortalecer nessa noite. Ô glória! Bem-aventurado é se você não andar no conselho dos ímpios. E que mais? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que são escarnecedores? É o cara que zomba de Deus. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão zombando de Deus. Você vê, tem pessoas aí fora que estão pegando crucifixo, enfiando nas partes íntimas, estão chamando Jesus de gay. Jesus é gay, pastor. Não, Jesus não é gay. A Bíblia diz que ele fez macho e fêmea. Nós amamos todo mundo, mas nós não concordamos com todo mundo. Ô glória! Diga, eu amo todo mundo. Fala, mas eu não concordo com todo mundo. Nós concordamos com a palavra. Aí agora diz aqui o versículo 2, ó. Antes tem o seu prazer. Aonde, gente? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Antes de você buscar conselho de pessoas, você consulta a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece você. O entretenimento não fortalece. Eu posso botar 2 horas de Netflix e não tem pecado nisso. Não estou dizendo que é pecado ir no shopping, não estou dizendo que é pecado ir na academia. O que eu estou querendo dizer é que não adianta você priorizar o Pastor, vou assistir uma série. Pastor, vou pegar o meu carro e vou viajar. Amém, tudo isso ajuda. Mas só existe uma coisa que bota o espírito do homem de pé. Pastor, o que é? A lei do Senhor, a palavra de Deus. Davi disse aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer. O que é prazer? Alegria. O prazer do cristão, o prazer da pessoa está na lei de Deus. Ela vai lá aprender. E na sua lei, medita de dia e de noite. E o que vai acontecer com seu espírito? Por isso que a pessoa diz assim, pastor, entrei na igreja igual um gatinho, saí dela igual um leão. Já viu quando você vai para a oração, você vai quebrado, você vai moído, você vai destruído, sai da oração, você chorou, catarro vem, que você abre o coração, como é que você sai da oração? Pronto para a batalha, ô glória! Pronto para a batalha. Você entra na igreja com vontade de se suicidar, com vontade de se matar, se encher de remédio. Você chega aqui e ouve uma palavra, como é que você sai da igreja? Fraco ou forte? O que eu quero dizer, meu irmão? Priorize a palavra de Deus. Vamos voltar a encher as igrejas. Igreja, eu sei que tem muitos falsos profetas, irmão. Mas Jesus não te deu legalidade por causa dos falsos profetas para você não vir na igreja. Existem os verdadeiros profetas. Existem homens e mulheres de Deus que Deus está levantando nessa geração para alimentar uma geração. Existem homens e mulheres de Deus que Deus está levantando. Tem muitos homens de Deus, irmão, que você não vê, mas está crescendo, que está se alimentando. Porque antes de Deus apresentar um profeta, Ele esconde o profeta para alimentar o profeta. Antes de Jesus aparecer, Ele ficou escondido. Jesus ficou escondido 30 anos. O ministério de Jesus começou com 30 anos de idade. Jesus só aparece no templo com 12. Lá ele prega, depois Jesus some. Jesus fica 18 anos sumido. Fazendo o quê? Se alimentando, meditando, orando, jejuando, buscando. Para quando ele fosse começar o ministério dele, ele fosse fraco ou forte? Fraco ou forte? Olha, meu irmão, se você não se fortalecer da palavra de Deus, desculpa, você vai ser presa fácil na mão do diabo. A ansiedade vai acabar com você. Depressão vai acabar com você. A insônia vai acabar com você. Você vê que a gente procura psicólogo, psiquiatra, nós vamos, e nada contra, você pode ir. Mas não está te fortificando, não está te fortalecendo. Volte para as escrituras. Olha só o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de quê, gente? A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Ô glória, vou repetir isso. Prosperará. Ó, tem gente que não entende. Fala assim pro seu irmão, tem gente que não entende a prosperidade da tua vida. Olha pra cá, prosperidade não é só dinheiro não, prosperidade é aqui dentro, ô glória, prosperidade é aqui na mente. Você é uma pessoa equilibrada, mansa, você é uma pessoa que sabe lidar com os problemas, você não é aquela pessoa que se irrita, que perde a paz, que fica desesperada quando vem a luta. Não, você interiormente é uma pessoa próspera, próspera, próspera. E automaticamente, quando você é próspero aqui e aqui, aqui também vai ser. Você vê que tem gente que tem tudo para crescer, mas não cresce, ganha dinheiro, mas não vai. Tem gente aqui que trabalha e não conquista. Tem gente aqui, irmão, que dá um passo para frente e 10 para trás. Tem gente que cresce como rabo de cavalo. Rabo de cavalo cresce para onde, gente? Para baixo. Pastor, eu não entendo. Tem gente aqui que não para com ninguém. Cada hora é uma mulher diferente. Não consegue, você não para com ninguém. Você não é uma pessoa próspera. Há quanto tempo você sorri, mas esse sorriso está desbotado? Aquela alegria você não tem. A pessoa que ela firma a vida dela, não é na igreja, na religião, no papa, no pastor, mas nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, vai ser como uma árvore plantada junto às águas. Sabe o que significa isso? Uma árvore que está junto das águas, nunca vai faltar o que, gente? Água para ela crescer. Aleluia! Ela sempre vai estar molhadinha. O casamento que está voltado na palavra de Deus, ele sempre vai estar molhadinho. A saúde que está na palavra de Deus sempre vai estar molhadinha. Seu trabalho na palavra de Deus sempre vai estar molhadinho. Sabe o que significa isso? Quando está molhado, tem espaço para crescer. Agora quando está seco? Quando não tem chuva sobre a terra, não tem colheita. Sim ou não, gente? Sim. O que a Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo? Deus deu crescimento. Uma plantinha, se você não regar ela, se você não jogar aguinha nela, se ela não pegar sol, e se você não está ali constantemente regando ela, ela não cresce, ela vai ficar seca. Essa planta é você aqui, Jesus está falando que é eu e você. Você longe da palavra de Deus, você está o quê? Seco e não produz. Você não tem fruto. Mas a pessoa que coloca a vida dela na palavra, está dizendo aqui, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ô glória, sempre vai ter água. Aleluia! Sempre vai... Sabe o que Deus falou comigo aqui? A pessoa que anda na palavra, ela anda inspirada. Forte isso, né? Demais. Fala assim pro seu irmão, não vai te faltar inspiração. Não vai te faltar inspiração. Aleluia. Hã? Por que o pastor tem que estar em meditação da Bíblia e oração? Para que nunca falte uma palavra para os ouvintes. Para quando você não chegar aqui eu falar balela. Tem muito pastor aí falando balela. Aí fala dos outros, fala da igreja dos outros. Não, tem que pregar a palavra. Mas para eu pregar a palavra eu tenho que estar em estudo da palavra. Pois será como a árvore plantada junto às águas. Agora diz aqui, ó, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Aleluia! Se você é um amante da palavra de Deus, se você estuda a palavra, vem para a igreja para ouvir a palavra, você está molhando o seu coração, você vai dar fruto, meu irmão. Aleluia! Olha para cá, enquanto a árvorezinha está crescendo lá, ó, ninguém está vendo, mas quando ela crescer e começar a dar fruto, o que Deus vai fazer na tua vida não vai ter como esconder, todo mundo vai ver. Quando Jesus, olha para cá, quando Jesus aparece, Jesus curando, fazendo milagre, diziam assim o bairro dele, esse ali não é o filho de José? Eu já disse para você, eu fui criado aqui na Pedro Leitão. Você não é filho de Claudinho, rapaz? Você é filho de Alba? Esse garoto o quê? Ah, seu Rick, me viu pequenininho, né, seu Rick? Eu vi esse garoto pequenininho, rapaz. É pastor agora? É pastor? É dúvida, é mais um que abriu igreja para ganhar o quê?
Mas fica tranquilo, que Jesus vai mostrar quem é quem. Aleluia! Fala assim pro seu irmão, cuide da tua integridade. Fala pro seu irmão. Fala assim, e Deus vai cuidar da tua reputação. Ó, se eu for um pastor verdadeiro, vão falar. Sabe por quê? Todo crescimento assusta. Quando a sua vida sai do lugar, quando você cresce, assusta. E a arma do mentiroso e do invejoso é o quê? A língua. Isso aí é filho de José, rapaz. Isso é Jesus carpinteiro, filho de José carpinteiro. Isso é filho de Maria. Quem é Maria? Está dizendo que é pastor agora que está curando? Isso é nada, rapaz. E Jesus? Jesus só cuidou da integridade dele, porque Deus cuidou da reputação. Aleluia! Não tem como derrubar uma pessoa que cuida da integridade dela. Mas só é íntegro quem bota a vida onde? Na palavra. Você vai dar fruto. Outra coisa, ó. E cujas folhas não caem. Você vai ser uma árvore linda. E outra coisa, você vai dar tanto fruto que vão ter que tacar pedra para tirar o que é teu, ô glória. Eu posso profetizar na tua vida aqui nessa noite? Muita gente vai comer do que Deus vai te dar, ô glória. Muita gente vai se alimentar daquilo que Deus vai te dar. Sabe por quê? Deus te trouxe aqui para te dizer, vai ter uma nova estação, ô glória. Vai ter, ô glória, levanta a mão da glória, levanta a mão da glória. Vai ter uma nova estação, uma nova fase, aonde você vai dar fruto. Fruto! Fruto de paz, fruto de alegria, fruto de saúde, fruto de prosperidade. Nós vamos entrar em uma fase aonde sonhos serão realizados, ô glória. Vou repetir isso aqui porque eu senti Deus nisso. Nós vamos entrar em uma fase onde sonhos serão realizados. Oh, Espírito Santo. Deus, você que quer ser mãe, você vai ser mãe em nome de Jesus. Pastor, mas o meu caso é impossível. Você veio buscar um Deus que é especialista em fazer impossíveis. Você vai dar fruto, meu irmão. Estação própria. Sabe o que eu aprendo aqui? Tempo de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não sabe esperar o tempo. A gente é a geração do miojo. Mas o miojo alimenta? Sustenta? Não. O miojo não sustenta. Os especialistas dizem que uma das piores pragas que existe. Eles dizem assim, nunca come miojo. Eles já são bem radical. Não come miojo. De jeito nenhum. Eles falam para a gente não comer miojo. E cujas folhas não caem. Olha para cá. Chegar no topo é fácil, gente? Não. É fácil? Não. Fala assim, mas o mais difícil é se manter no topo. Casar é fácil, difícil é manter um casamento. Todo mundo fala, pastor vai ser pai? Ser pai é fácil, difícil é criar um filho hoje. Não, criar um filho direito, dentro dos princípios de Deus, discipliná-lo, é difícil. Ganhar dinheiro é fácil, mas tem muita gente que quando ganha dinheiro fica soberbo. Sim ou não? Viver, tem uma música aí, Legião Urbana. É preciso saber. É de quem é essa música? É Legião Urbana mesmo? É verdade isso. Entende a letra da música, ó. É preciso saber viver. É Titãs? Titãs. Roberto Carlos. Meu pai conhece. Ele é craque. Escuta. É preciso, diga assim comigo, saber. Ó, saber é um verbo de sabedoria. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria vem de quem? De Deus. Inteligência vem dos homens, sabedoria vem de Deus. Aleluia. Você quer ver? Manifesta um demônio aqui, pode chamar qualquer advogado aí, eu quero ver ele expulsar o demônio. Porque ele tem sabedoria de leis, mas ele não tem sabedoria de Deus. Um exemplo, você está em Macumbá, tem que chamar quem? Aí de você não chamar o pastor.
Advogado não expulsa. Às vezes os médicos falam, ó, teu caso não é aqui não, vai para a igreja. Deus usa lá no consultório. Procura uma igreja, um pastor, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala de uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de quê? Sangue. E a Bíblia diz que ela gastou tudo nas mãos de vários médicos, mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. 12 anos ela lutando daqui, lutando dali, lutando daqui, paga os especialistas, vai na rezadeira, toma banho de pipoca, faz uma porção de coisa. Nada adianta a vida dela. Mas a Bíblia diz, quando ela ouve falar da sabedoria, quando ela ouve falar de Jesus, quando ela já estava no limite, 12 anos perdendo sangue, você sabe que sangue é vida. Ela estava perdendo vida. Eu acredito que era uma mulher esquelética, no meu ponto de vista aqui, magrinha. E naquele tempo a mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada amaldiçoada, não podia viver na sociedade. Tinha que ver com uma capa. Se ela fosse pega no meio da sociedade, a Bíblia diz que ela tinha que ser apedreada. Olha o ouvido dessa mulher, gente. Mas alguém falou assim para ela, você foi no médico? Fui. E aí? Gastei tudo. Fui no doutor fulano, fui nos Estados Unidos, fui na Rússia, fui para não sei onde, fui para rezadeira, fui para vovó Cambina, fui para bababá, BBB, segurei para espinha. Eu me lembro que minha avó Maria falava, segura assim cada espinha que está caída. E ela ia de mal? Aí alguém chegou para ela e falou assim, ainda existe uma saída. Tem uma saída? Quem? Tem um Jesus aí no nosso meio. E eu ouvi dizer que ele ressuscita morto. Eu ouvi dizer que ele tocou no esquife, que é morto, e ressuscitou. Ele cura leproso. Ele dá vista aos cegos. Aí a Bíblia diz que quando ela ouve falar de Jesus, ela se fortalece. Pastor, como eu me fortaleço? Fazendo o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. Quando ela ouviu, o corpo fraco, mas a alma ficou agora como? Presta atenção, toda pessoa que pode estar se sentindo fraca, mas se ela sai da reunião forte, ô glória, não tem capeta que segura ela, ô glória, não tem câncer que segura ela, não tem cadeira de roda que segura a pessoa. O teu problema não é com o corpo, é com a sua alma. Valorize a sua alma, alimente a sua alma com a palavra. É tempo de nós voltarmos a encher as igrejas atrás do pão do céu. Atrás da palavra de Deus. Se tem uma coisa que você tem que se esforçar, é para aprender a palavra. Essa palavra mudou a minha vida, mudou a vida da Yasmin e está mudando a vida de muita gente que está colocando a vida na mão dela. Não é mais uma religião. Não estou te ensinando religião. Religião prende. O evangelho não é religião. O evangelho é a palavra de Deus. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Por quê, pastor? Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho pega Maria Madalena, que era prostituta, torna numa santa mulher de Deus. O evangelho pega o miliciano e faz ele um pregador da palavra. O evangelho pega uma pessoa fraca, medíocre, mendiga e coloca no altar. O evangelho pega o mais pobre, o mais fraco e coloca entre os príncipes, oh glória, para que o nome de Deus seja glorificado. O evangelho cura, o evangelho salva, o evangelho transforma, e esse evangelho está sendo pregado para você aqui nessa noite. Eu vim aqui como profeta para te dizer, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Se você crê nisso, joga a mão para cima e dá glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Alabaxarabacantaraia. E essa mulher, para a gente encerrar, se fortalece, e quando ela ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, fala assim, a solução da minha vida está em ouvir falar de Jesus. Você vê que o diabo faz de tudo para você não ouvir o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta, é fácil ou difícil vir na igreja? Por quê? Por que você tem essa resistência toda?
Sabe por quê? Coloca aqui, quem está lá na mídia? Cássia, coloca aqui. João 8,32. Olha só, gente. João 8,32. Vocês vão ler para mim. Tá aí? Lê, gente. Vai, lê aí, pastor, vai. Conhecereis o quê? A verdade. Quem é a verdade? A palavra. E o que ela vai fazer? Libertar. E o diabo quer você liberto ou preso? Preso. Bota para mim, Cássia, Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos ler, gente. O que ele diz? De sorte, o que é a fé? Fala o fortalecimento, fala a energia, a proteína do corpo ou da alma? Pastor, meu corpo está tudo bem, malho, faço caminhada, saúde perfeita, mas pastor, uma tristeza. É uma tristeza, pastor. É ansiedade, é insônia, é alma. Você está fortalecendo o seu corpo, mas está esquecendo o seu espírito. De sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir. Pela palavra de Deus. Pelo quê? Palavra de Deus. O que fortalece você? Palavra de Deus. Só existe uma coisa que fortalece você. Aleluia. Você crendo ou não crendo. É a palavra de Deus. Você quer ver essas palavras que eu estou pregando aqui? Tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal? Bem. Olha aí. Tem gente que já entrou triste, nem orei, mas já está rindo. Meu Deus, glória a Deus. Já está animado, você já está energizado. Ai, meu Deus, eu vou vencer. Você sai, eu vou, isso é fé. Você sai da igreja como? Com aquela convicção, com aquela certeza que você vai o quê? Vencer. Que os problemas não vai te destruir. Que você vai vencer todas as coisas. Mas para isso você tem que cuidar em se fortalecer. Ouvindo a de sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir. Nós tínhamos, volto a dizer, gente. Academia paga ou de graça? A igreja é paga ou de graça? E por que nós pagamos para fortalecer o corpo? E naquilo que é de graça a gente não vem. É um desânimo que dá em você. Porque vai vir desânimo. Por na hora que você fala que vai vir na igreja, quem se levanta no mundo espiritual? O diabo veio para matar, roubar? Destruir. Ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Para a gente encerrar, coloca aí, Cássia. Hebreus capítulo de número 4, por favor. E a gente ora agora. Hebreus capítulo 4. Como é que você se fortalece, gente? Pela palavra. Ouvindo a palavra. E o quê? Deixa eu perguntar aqui. Quem leu a Bíblia hoje? A gente precisa priorizar a palavra de Deus, gente. Tinha que ter filas aqui, ó, na igreja. A igreja aqui do pastor Diego tem palavra? Sim. Tinha que ter filas. Carros. Todo mundo. As pessoas não vão entender. Você repetir, meu Deus, o que tem naquela igreja lá? É o pastor que é cheio? Não, é a palavra. Palavra, aleluia. Você precisa amar a palavra acima de todas. Mas a gente está vivendo a era que Deus falou comigo. Diga assim comigo, a era do movimento do que da palavra. Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos amando mais o mover do Espírito do que a própria palavra de Deus. Nós estamos amando mais o dom da revelação, o dom de cura. Nós estamos amando mais os métodos. Os métodos. O que é isso? Um exemplo. Pastor, aqui na igreja do Senhor tem viagem? Eu gosto de viajar. Aí você vem para a igreja, sabe o que você gosta de quê? De viajar. Você vem para a casa de Deus porque você gosta de viajar. Ou seja, você não está na igreja por causa da
Não é nada, a gente pode botar passeios, métodos, o dom da revelação, o dom da cura, o dom da profecia, mas a prioridade da igreja é o que, gente? É o ensino do que, gente? Da palavra de Deus. Mas a gente está amando mais o mover. Aí o que acontece? Aparece um homem aí, um pastor, que diz que é apóstolo e ele diz que cura, e às vezes Deus pode até levantar. A gente sai daqui para ir para o Maracanã, a gente vai atrás desse homem, porque a gente quer ver o mover. E nada contra. Mas a igreja não foi feita para amar o mover, ela foi feita para amar a palavra. A sua vinda à igreja é para ouvir o quê? Você deve orar constantemente, Senhor, usa o meu pastor através da palavra. Usa ele com aquela palavra que vai falar o meu coração, que vai me fortar para eu viver no dia a dia. Vem cá, Fabiana, rapidinho. Vem cá você, filha. Sobe aqui. Quem era você antes de conhecer a palavra de Deus? Nada. Como é que era a sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Destruída. Muita coisa. Inclusive, eu estava falando hoje com o Senhor, né? Agradecendo. Porque desde que eu entrei aqui, a minha vida mudou muito. E de uns tempos pra cá, quando eu me fiquei rebelde, e eu acabei saindo, indo para uma outra congregação, e eu destruí meu casamento de 5 anos, fechei a minha loja, tudo aconteceu. E eu voltei, pedi perdão, fiz igual o filho pródigo, fui embora, né, quis pegar o que era meu e fui. Só que aí eu voltei, pedi perdão, e Deus restituiu muita coisa. Hoje eu tenho um emprego abençoado, né, desde que eu voltei, né, eu comprei a minha casa, glória a Deus. Você tinha casa antes de entrar aqui? Não, morava de aluguel. Olha aí, gente. Eu tive a minha loja, eu tive um casamento, que sempre foi uma coisa que eu sonhava, né? E muita coisa aconteceu na minha vida. Sempre fui abençoada e sempre peguei todos os votos. E na primeira, você morava onde? Dentro do quê? Dentro de um centro espírita. Olha onde que ela morava, gente. A minha mãe é mãe de santo e eu morava dentro de um quartinho. E hoje eu tenho a minha casa. Vida destruída. Completamente. Muita coisa. Foi aonde a gente te conheceu, né? A pastora, a gente começou a cuidar de você. Você começou a vir e ouvir o quê? A palavra. Foi a palavra que te abençoou? Foi a palavra. O ensino que o Senhor... Hoje eu fui até levar meu filho para cortar o cabelo e eu chamei o rapaz lá, né, para ele vir. Aí ele falou assim, eu já ouvi falar do seu pastor. Eu falei, bem, né? Aí ele, não, ouvi falar. Eu falei, não, meu pastor é uma bênção. Aí ele falou assim, as pessoas falam é porque ele está no caminho certo. Eu falei, com certeza, eu boto minha mão no fogo pelo meu pastor. Que ali é um altar santo. Aleluia. E a minha vida foi transformada através daquele lugar. Aí eu falei, vem para você conhecer, porque através da palavra, né, tudo que ele me ensinou, eu tenho vivido uma vida abençoada. O que você tem aprendido aqui, você tem colocado em prática? Sim. Eu não deixo. Às vezes, quando eu passo por algum momento, eu não deixo. Eu fico dentro da palavra. Tudo que o Senhor me ensina, eu levo para minha vida. Vale a pena? Muita coisa. Essa palavra ali mudou sua vida? Mudou a minha vida. A maneira que o Senhor usa a sua vida, né? A maneira que o Senhor é usado para nos ensinar, porque foi o que eu falei com o rapaz hoje. Eu falei, não, você não está entendendo, não é uma igreja. É um estudo que a gente consegue ter entendimento para poder viver lá fora. Olha aí, gente. Porque tem dias que você não quer levantar, mas você tem que entender que você tem que ser forte. E aí vem a palavra e vem a palavra. E quando eu tinha aquelas crises de ansiedade, né, e depressão, e aí eu lembrava da palavra. O Senhor falava assim, não, filha, a palavra. Eu declarava a palavra e daqui a pouco, daqui a 5 minutos eu já estava bem. Se levantou. Me levantei. Aí ela veio. Infelizmente ela deu ouvido por um espírito enganador. A gente tentou segurar, ela saiu. Saiu da palavra. Falei, não sai daqui. Aqui você tem a palavra verdadeira. Seu pastor é fiel. E ela me falou a igreja que ela ia. Eu já conheço lá, que só Deus. Não vou falar. E ela, não, pastor, eu vou. Nossa. Melhorou ou piorou? Piorou tudo. Minha vida ficou de cabeça para baixo. Eu não sabia como ia viver. Eu entrei aqui, né, morando num quartinho, saí para minha casa com 2 quartos. Floresceu, prosperou. Minha vida prosperou. Quando eu saí daqui, misericórdia. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu separei do meu relacionamento de 5 anos. Tudo aconteceu, perdi minha loja. Fiquei sem trabalho. Fui morar no quarto, na casa da minha irmã. E aí depois eu, né, pedi perdão ao pastor, voltei. Desde que eu voltei, hoje eu estou trabalhando de cuidadora. Eu não tenho curso, gente. Foi o céu que me posicionou e me colocou lá. Porque, graças a Deus, eu não ganho salário. E eu ainda ganho o benefício do meu filho, também consegui. Né? Glória a Deus. Tudo com ensino, tudo através da palavra. Quanto tempo você voltou? Tem uns 2 meses?
3? Pastor, 4 meses, minha vida Já. Comprei televisão, ventilador, bomba nova. Tô com um trabalho que eu não ganho um salário, né? Hoje em dia tô com uma renda... Abençoado. Muita coisa. Vale a pena? Muita coisa. Deus abençoe. Amém. Vai na paz, aplauda Jesus. Ô Cristina, vem cá. Cristina. A Cristina, vem cá, sogra, vem cá você. Cristina, vem cá. Ó, ela veio a Cristina é minha sogra, vocês sabem, né? Amém. Dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou, né, a sogra de Pedro, né? Não pode curar a sogra. Tá bonita, hein? Obrigada. Você merece. Ela é minha sogra, vocês sabem, e ela, além de ser minha sogra, minha mãe, ela fala que é tudo. E ela é uma fã do meu ministério também. Que ela vê, pastor, realmente o senhor é um homem de Deus. Ela conhece minha vida na íntegra, né, gente? E ela fala assim, ai, pastor, não vou para nenhuma igreja não, só guarda do senhor, né? É verdade, eu não consigo entender o que as outras igrejas explicam, né? Aqui a senhora entende? Tudo. Tá, eu vou chegar lá contigo. E ela passou pelo... Quem lembra da Covid, né, gente? Não tem como não lembrar, né? Todo mundo lembra da Covid. A Cristina pegou Covid, ficou entubada. Eu lembrei desse testemunho aqui agora. Que foi um domingo que a senhora veio, né? Eu preguei sobre Paulo e Silas, né? E você viu pessoas do teu lado morrer e lá você segurou em quê? Então, era um leito com 6 camas, né? Então, cada dia era 4, 5 que morria. E tinha eu e outro rapaz. Cada hora chegava um e quando via, morria. Aí na madrugada a gente não podia ler, não podia ter telefone, não podia ter nada. Aí eu me lembrei da palavra que o Senhor deu, que era na madrugada que Pedro e... Paulo e Silas. Paulo e Silas oraram e quebraram as cadeias, né? E ali eu pedi a Deus... Você se firmou naquela palavra ali? Toda madrugada eu pegava essa palavra e ficava ali. E o médico vinha aí para botar o tubo e não vai botar tubo, e bota tubo e morria um, morria outro. E tu segurando a palavra? Eu ali me segurando e eu olhava, tinha a janela, né, do CTI, a gente olhava e eu olhava para o céu e falava para Deus que eu tinha que sair dali, porque eu tinha que cuidar dos meus filhos, dos meus netos, né, e lembrava muito da sua palavra, né, foi o que aconteceu agora comigo também, né, o infeliz coisa que aconteceu, e eu só tenho a agradecer ao Senhor porque foi a nossa fortaleza, segurou tudo, a minha situação, a situação da minha filha, da minha outra filha, como até hoje o Senhor segura, a gente se agarra na sua palavra. É porque eu tô mas nem eu não, gente, que eu tô segurado aqui também. A glória de Jesus, né? Jesus segura tudo, porque eu tô segurando aqui, eu não posso soltar aqui, né, Renato? Se eu soltar aqui, que é Jesus, já era. Não pode. Mas você venceu lá aquele processo da Covid? Venci o processo da Covid, o médico queria me entubar 2 vezes, né? Queriam me entubar a primeira e a segunda. Aí eu disse que, eu falava, não aceito ser entubada, porque quem estava sendo entubada estava morrendo. Morria. E a moça de frente para mim, assim, ela foi entubada de dia e à noite ela foi entubada. Agora, olha para cá, gente. Eu estava lá no hospital? Não. A Yasmin estava lá? Não. Quem estava lá? Jesus. Através da palavra. Jesus é a palavra. Quando você sai da igreja, por isso que você vem aqui, eu não te ensino a depender de mim. Você não tem que depender de papa, de pastor, de padre. É a palavra, Jesus é a palavra. Quando você está nas suas lutas sozinho, mas a palavra está contigo. A palavra foi com ela. Olha a importância dela vir todos os domingos para ouvir o quê? Na hora da luta, na hora da fornalha, da guerra, que não tem pastor, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, mas tem a palavra. Lê aí, gente, lê aí, ó. Hebreus 4:12, coloca, Cássia. Lê, gente, ó, vai. Diga, ô glória. A palavra de Deus, do pastor de Deus, é viva.
Jesus morre, mas ao terceiro dia, por isso que a palavra é viva. Se você buscar a palavra, não tem problema que te destrua, meu irmão. Davi disse assim, ainda, o caso da Cristina, bota aí, Salmo 27, Salmo 23, perdão, versículo 4, coloca aí, Cássia, vamos deixar a igreja ler. A tua vara e o teu cajado? A tua vara e o teu cajado? A tua vara e o teu cajado? O que te segurou? Segura aqui. O que te segurou lá? A palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele diz, não temerei mal algum. Por quê, pastor? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo, ô glória. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus é com você. Deus é com você. Você não tem noção dessa palavra. Deus é com você. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, e o que é por nós? No dia que você quiser desistir, no dia que você quiser parar, no dia que você quiser tirar a sua vida, a palavra vai te sustentar. Aí olha pra cá, as pessoas não vão entender nada. Aí sabe o que as pessoas vão dizer? Ele tem sorte. Quando as pessoas te verem vencer na vida, elas vão dizer que é o quê? Sorte. Não, não é sorte. Não existe esse negócio de sorte. Sorte e azar não existe, gente. Existe quem decide buscar Jesus. Quem tem a palavra vai perder ou vencer, gente? Vencer. Tem momentos na vida, olha pra cá, que vai ser só você e Deus. E eu vou te dar uma palavra aqui. Não tente colocar nos teus desertos aquilo que é só você e a palavra. Tem momentos que não vai ter minha mãe, não vai ter meu pai, não vai ter minha sogra, não vai ter Yasmin. Eu passei uma situação na minha vida que a Yasmin me ajudava de tudo quanto é forma. Eu falei, filha, eu sei, é eu e Deus. Olha pra cá, você quer ver a hora mais difícil que você vai ter que enfrentar? É o dia da sua partida. Quem sabe aqui o dia que vai morrer? Ninguém. E é tudo que o ser humano mais tem medo. Mas quem tem a palavra, porque ele vive. Canta, vai. Posso crer no amanhã. Vai, cante comigo, vai. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, vai. Mas eu bem sei. Que o quê? Que a minha vida está na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive. Você venceu. E era esse hino aí que eu cantava lá. Eita, aplauda Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por Perdeu um filho, vocês sabem, né, a luta dela, mas eu estou sempre ali com ela. Não, sogra, Jesus é com a gente, dando a palavra para ela, né, falando, fortalecendo ela. Deus é contigo, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé? Você vai cantar comigo esse louvor. Feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos.